Bem-vindos ao canal para a glória do Eterno, para a glória de Deus. A paz do Eterno e a paz de Deus. Irmãos, hoje eu quero falar aqui de um assunto com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, tá? Que o Eterno nos ensinou a ter pelo nosso semelhante. Não é para ofender, não é para trazer problema, confusão, nada disso. Mas é o seguinte, é só para constatar uma verdade onde pessoas colocam vários e várias coisas para tampar essa verdade, para essa verdade ficar escondida. Eu morei em Minas por muito tempo, minha família tem família em Minas, e eu vi muito, inclusive eu participei, né? Fazia até aqueles tapetes que a gente faz na Semana Santa, em Dia de Ramos e tal, etc. Né? Fazia aqueles trabalhos com areia também, fazendo imagem no chão. É incrível você parar para pensar, porque se você for ver, já vi fazendo o cálice, já vi fazendo, já ajudei a fazer o coração de Jesus no chão, e as pessoas depois vêm, passa e pisa. Até o próprio Cristo, né? Pessoas fazem a imagem no chão ali e depois as pessoas pisam. Não o próprio Cristo, mas a imagem, né, do Cristo. Irmão, se criaram também a imagem, tá, de Deus na Igreja Católica. E foi a Igreja Católica Romana que criou a imagem de Deus, porque não dá para se obter, para ter a imagem. Lembra de Moisés lá na pedra? Ó, você fica na festa aí que eu vou passar, mas só a minha glória, entendeu? Já vai ficar ruim para você. Então, nós precisamos nos ater na verdade. E a partir da Igreja Romana, as outras igrejas que nós temos hoje, não a Igreja Apostólica dos Apóstolos, cristã apostólica dos apóstolos, ali da época de Cristo, de Paulo, da época dos apóstolos ali, que eram os primeiros apóstolos, aquela igreja ali era uma, e a igreja que depois deles aconteceu, que foi a de Constantino, é outra. Totalmente diferente daquilo, tá? Então, por isso que eu falo muito sobre a Torá aqui, porque eu vejo a Torá como, assim, a base, tá? A base toda ali. Então, nós vemos Cristo na Torá por várias e várias vezes, né? Nós vemos eu me esqueci qual foi o salmo, qual é o salmo, onde diz que o trono de Davi teria um reino perpétuo, né? Seria eterno. Esse reino de Davi tratando de Cristo, que é o filho, né, de Davi. E nós temos também a promessa a Abraão, que ele seria em Cristo pai de muitas nações. E isso se cumpriu, né?
nesses anos na Terra e está se cumprindo até hoje. Mas voltando sobre o que é verdade e o que é mentira. E nós temos aí, né, físicos, químicos, paleontólogos, químicos, essas pessoas que trabalham na ciência, cientistas, todos esses caras. E nós temos Darwin. E Darwin, nós sabemos o que Darwin fez na humanidade. O que ele fez? Ele simplesmente enganou muita gente com a evolução do Big Bang e tal, e não vou falar disso porque isso aí é perca de tempo, mas enganou muita gente, muita gente. E eu tô querendo falar de coisas que enganam, tá? Por isso que eu sempre volto para a Torá. E nós temos também, né, a Igreja Romana nunca contestou, tá, a evolução do Big Bang, nunca contestou a teoria, tá, de Darwin, dessa turma toda aí. Ah, mas você está falando mal da Igreja Católica? Não, eu estou falando da procedência, como ela se procedeu. Esse é ponto 1. Tem mais um outro ponto que eu vou trazer e a gente vai fechar. O outro ponto sobre a Igreja Católica, que ela nunca se levantou para poder porque a Igreja Católica, se vocês não sabem, ela é detentora, ela é dona dos 2 maiores e melhores telescópios do mundo. Tem um no Vaticano e um nos Estados Unidos, que é, tá, da Igreja Católica Romana, ou seja, do Vaticano. E eles são os que mais estudam, tá? Galáxia e tal. Por quê? Porque eles, através do estudo de astros, de estrela, de galáxia e etc, eles conseguem ter uma leitura, tá, do mundo espiritual. E eles não trazem isso, tá? Não revelam isso, não trazem isso, entendeu? Para a população. Isso é um dos segredos que existe, tá? Em relação ao Vaticano, à Igreja Romana Católica. Esse é um dos pontos. Eles não trazem isso para você. Segundo algumas pessoas que já vieram à mídia e disseram que embaixo do Vaticano existe vários e vários, né, templos, né, embaixo do Vaticano, onde eles se reúnem, tá, e fazem lá culto ao que e a quem eu não sei, mas existe, tá? E isso é mostrado por algumas pessoas, você pode pesquisar aí, tá, no Google, subsolo do Vaticano. E aí você fala, poxa, Rodrigo, mas por que você fala tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa? Por que você vai atrás de tanta coisa? Irmãos, todos nós, muita gente deseja, é igual o físico, o cientista, são pessoas que cavam, que vão atrás de informações. Então, eu quero ter a informação verdadeira. Eu já tenho ela cravada no meu coração, porque Cristo é o caminho e a verdade. Mas nesse meio caminho, nesse inteirinho de tempo e de história e de acontecimentos, você vê muita coisa acontecendo que às vezes você fala, poxa, alguma coisa não bate. Tem coisas que não estão batendo. Eu não estou aqui fazendo acusação nenhuma. A Igreja Romana Católica,
Não estou fazendo acusação a ninguém. Eu só estou dizendo que as coisas não batem. Então vamos lá, recapitulando. Então a Igreja Católica, ela tendo o maior, 2 telescópios, os maiores do mundo, eles nunca chegou e debateu, chegou e falou, não, a evolução de Darwin tem vários e vários equívocos, várias e várias coisas que não batem. E hoje é comprovado que a Terra nunca tem esse papo de negócio de 5 milhões e não sei o que de anos. O tempo da Terra é o tempo de 6 mil anos, que é o tempo que está na Bíblia. Descobriram que a verdade é essa através de várias e várias pesquisas. Quais são as pesquisas? Pessoas que viveram na Terra, seres humanos, animais de várias e várias espécies, marinha, ave, réptil, todos. Então isso daí foi pesquisado e chegou a um consenso, que não existe nenhum animal com milhões de anos, bilhões de anos, dinossauro, tetetauro, isso é tudo conversa para boi dormir. Só que, por exemplo, se eu detenho a verdade, por que eu, como uma pessoa que tem uma verdade e sou dono do controle de muita gente no planeta, não trago a verdade? Essa que é a minha pergunta. Sendo que essa pessoa que tem a verdade, ela escreveu uma Bíblia onde trata do Criador único, eterno, máximo e supremo, tratando dele, e eles não trazem a verdade. Por quê? Mais um ponto. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia, tá? Tanto na católica, porque eu tenho Bíblia católica aqui, quanto na protestante, que é assim que a Igreja Católica se refere à Bíblia, que nós falamos que é cristã, evangélica, é a Bíblia protestante. Ela tem a mesma coisa. Não fará imagens de espécie alguma. Não fará estátua, não adorará outros deuses. Só que aí eu vou voltar lá em Abraão. A promessa que foi feita de Abraão para todos os povos, ele seria pai de muitas nações, também, para essas muitas nações, também é decretado o mandamento que Deus deu a Moisés. Não adorará outros deuses e não fará imagem de escultura de espécie alguma, nem semelhante a nenhum na terra, nem no céu, nem no ar. Então eu pergunto a você, por que a Igreja Romana Católica, que prega o caminho da vida eterna, que prega o caminho da salvação, que prega a comunhão com Deus, que prega a vida eterna, não prega essa verdade? Então, irmãos, é difícil fazer esse vídeo, muito difícil. Então você vai perguntar para mim, mas por que está acontecendo isso? Irmão, antes tarde do que nunca. Porque muita gente está enganada na vida espiritual. Muitos estão numa igreja católica sendo enganado e muitos estão em igrejas ditas cristã ou evangélicas e estão enganados. Por quê? Porque muita coisa da igreja católica, muitas igrejas que são denominadas cristã e evangélicas, trouxeram para dentro e estão fazendo uma salada que no final das contas ninguém sabe que gosto tem. Mas estão todo mundo enchendo a pança, comendo.
Ninguém sabe que gosto tem, ninguém sabe se vai fazer bem ou mal, mas estão comendo. Tanto é que nós vemos aí, são várias e várias denominações cristãs e evangélicas, várias e várias outras afros, né? Denominações afrodescendentes, né? Nós temos a Igreja Católica, nós temos os muçulmanos, nós temos os índios e indianos, a Índia com todo o seu panteão de deuses lá. Nós temos a China, quando, na verdade, o que é que está escrito? Só existe um Deus. Então, o mundo está batendo cabeça e sendo enganado. E hoje, nós estamos bem mais próximo do retorno de Mashiach, Cristo, para cumprir o que o Eterno colocou como missão para Cristo. Porque a missão de Cristo era qual? Vir e salvar o que se havia perdido. Eu vou para o Pai, mas vou preparar morada. E quando eu voltar, levarei, né? Se eu preparar as moradas, levarei vós para morar comigo. Conclusão. Eu, tá? Posso mudar de ideia amanhã, porque nós estamos aprendendo. Creio, tá? Que o ser humano, nós aqui, tá? Vamos passar por porque nós temos 1 milênio para viver aqui na Terra. Nós vamos passar por um milênio aqui na Terra. Após esse milênio, eu acho que aí sim, né, nós vamos para o céu. Tá? Antes disso, eu acho que não. Porque vai se cumprir o reino de Cristo. Tá? O reino de Cristo é esse, é o milênio. Após o milênio, tá? O reino de Cristo aqui na Terra vai acabar. Aí ele vai continuar no céu, mas como eu não sei, não entendo, não faço a menor ideia, mas eu creio assim. Então, o reino de Cristo, ele ainda não está acontecendo. Existe ele como caminho, como sacrifício, como o cordeiro, né, que tira o pecado, e como a salvação. E é isso que Cristo é para nós, o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho, a salvação e a vida. Nós precisamos atermos a só uma coisa. A obediência ao Eterno. Custe o que custar. Existe uma parte na Bíblia que diz que nós não podemos vingar, a vingança não é nossa, mas é de Deus. E tem uma outra parte na Bíblia que diz que existe o dia da vingança do nosso Deus. Irmãos, eu já passei por isso. Pessoas me fizeram mal e eu desejei vingar, moer, estraçalhar. Mas como a gente aprende, vai passando, né? Aí vai dando o alívio pra gente. A vingança não é sua, é de Deus. Eu já falei isso aqui, estou falando de novo. E teve pessoas que mexeram com filhos meus. E essas pessoas que mexeram com meus filhos, graças a Deus, ao Eterno, eles não conseguiram fazer mal aos meus filhos, mas mexeram. E o que acontece? Quando essas pessoas fizeram mal aos meus filhos, eu fiquei realmente irado.
Então, eu como ser humano, todo torto, sujo, imundo, cheio de pecado, consigo ficar estressado, revoltado, porque alguém mexeu com um filho meu, ou você da mesma forma. Você imagina quando alguém mexe com um servo ou uma serva de Deus. Então, é por isso que está escrito em Gênesis, se não me engano, 1:27 ou 3:27, 26. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos o dever, a obrigação de, por amor a Deus, temor a Deus, amarmos o nosso próximo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E é o que o Cristo fez e veio aqui na Terra para cumprir isso. Em imagem e semelhança de homem, mas também em imagem e semelhança de Deus. Concluindo, então nós precisamos amar a Deus, e a prova de que nós amamos a Deus é amarmos o nosso próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. E você pode ver que a coisa mais difícil do mundo é você conseguir amar o próximo. Porque o próximo, irmão, ele consegue dar lugar ao inimigo e te aborrece. Ele te dá prejuízo. Ele tira a tua paz. Ele rouba, tá? Aquilo que Deus prepara para você, você consegue com sacrifício. Ele rouba. Ele tira, ele rouba a tua paz, rouba a tua família. Ele veio e mata você. Ele mata. Ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas aí nós temos a verdade e a vida, que é Cristo. E diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A vida eterna. Concluindo tudo isso que eu falei junto, que misturou muita coisa, mas o que eu quero dizer que temos que nos ater à verdade. E a verdade é uma só. A verdade é que existe um só Deus e que o mandamento desse um e único Deus é amar a Ele, amar a Deus de todo o teu entendimento, coração, força, alma, e ao próximo como a ti mesmo. E eu vou deixar aqui. Eu tenho problema com pessoas, algumas pessoas na igreja, mas eu não desejo que elas saiam da igreja. Eu desejo que elas aprendam. Que o Espírito Santo esclareça a elas a verdade, mas não que elas saiam da igreja. Outra coisa, pessoas dizem que não tem que ir para a igreja, que não tem para a igreja. Olha só, Jesus, ele sempre estava no templo e nas sinagogas, tá? Quando ele não estava pregando, ele estava lá participando das reuniões vou dizer cultos, né? Nas sinagogas, signagogais, é mais ou menos isso. Então o que acontece? É uma conversa do diabo. Eu digo a você, quando você está na igreja, você está em comunhão com Deus e com todos. Você está livre de vários problemas. Você está suscetível, sujeito a receber. Óbvio, não só na igreja você vai receber bênção, mas receber
um fortalecimento espiritual, tá? Por quê? Porque existe uma união, bom é que todos estejam e vivam em união. Há uma união espiritual que distribui para todos ali que estão na comunhão uma força, um fortalecimento espiritual. Então, essa mentira do inferno maldita, que diz que nós não temos que ir à igreja prestar culto a Deus. Ah, mas Jesus falou que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E nem seria no monte e nem seria no templo. Ok, concordo com o que Jesus falou. Mas me diz aqui uma coisa. Por que é, tá, que Paulo colocou igrejas onde ele, nas igrejas, tá, ele colocou Paulo, Corintos, Efésios, essas igrejas que ele Galácia, essas igrejas que ele colocou. Paulo estava errado? É uma pergunta que eu estou fazendo. Porque essa situação de igreja, de reunião de pessoas, começou com o judeu, no tabernáculo, nas cabanas, nos templos. Depois, Paulo levou para os gentios através de igrejas. Eu faço a pergunta aqui. Paulo estava errado? Mas Jesus falou que ele procurava verdadeiros adoradores. Agora, você vai numa igreja, você tem que ser verdadeiro adorador. Você não... Ah, mas então, se Jesus falou para mim não ir nem em templo, nem em igreja, mas quem é o templo? O templo somos nós, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Lembra que em Atos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo. O que aconteceu? Se reuniram, né? Ali eu esqueci o nome do lugar onde eles estavam reunidos, e veio um vento e todos foram batizados com o Espírito Santo. Houve uma reunião? Um ajuntamento? Houve. Todos os cultos que havia no Velho Testamento, havia reunião de pessoas. E Jesus, ele não disse, não, eu vim abrogar, eu vim destruir a lei, eu vim apagar. Não. O que se cumpriu em Jesus foi o quê? Foi as profecias que estavam sobre Jesus, que viria onde o reino seria perpétuo a todas as nações. Então Jesus, ele veio para todos. Está consumado, está cumprido. Não é que agora, não. Acabou, tá? Ninguém se reúne mais, ninguém se ajunta para fazer um culto, um local de adoração onde pessoas vão lá exatamente com esse intuito. Ele disse que nós somos o templo, mas não disse que nós não poderíamos, não deveríamos. Ele só diz o quê? O tempo vem e é agora. Não importa se você adora no templo ou no monte. O que importa é que você adore em espírito e em verdade.
Onde devemos adorar? No templo? No Monte Gerizim? Nem no monte e nem no templo. O tempo vem e é agora, aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não disse que não temos que adorar, não devemos adorar, né? Em locais específicos. Ele disse que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque muitas pessoas davam crédito ao templo ou ao monte, não davam crédito ao que ele disse, ao espírito e verdade. Por quê? Porque o Pai é espírito e importa que o adoramos em espírito e em verdade. Qual é a verdade? Eu chego aqui, dou uma de bam, aí vou levar minha adoração, chego lá, porque eu venho numa igreja e vim aqui, disse que participei do culto, eu adorei? Não. Agora, eu errei, fiz um monte de problema, fui para o culto, cheguei lá, me derramei aos pés do Eterno, pedi perdão, clamei, pedi força, misericórdia, ele veio ao meu encontro? Maravilha. Entendeu? Eu adorei de verdade, porque reconheci a minha fraqueza e através do reconhecimento da minha fraqueza eu pedi misericórdia, que é perdão, e pedi força para que eu não viesse errar novamente. Entendeu? Então tá aí, o vídeo já chegou a 30 e eu não vou passar mais que isso. Espero falar mais disso para frente, sobre a verdade. E a verdade, ela é essa aí. Tem muita gente enganando, tá? Com carinha de sabe tudo, de esperto, de inteligente, de tal e tal e tal, mas a verdade é uma só. Amar a Deus e ao próximo. Primeiro mandamento. E a sabedoria está no temor a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Machia Cristo, para a glória do Eterno, tenha temor a Deus, obedeça a Deus, os mandamentos, a palavra do Eterno. Que o Eterno abençoe a todos. Até o próximo vídeo, para a glória do Eterno, em nome de Cristo Machia. Deus abençoe.